Nós vamos continuar falando sobre sentimentos. Vamos falar mais um pouco sobre sentimentos. Nesse quadro que nós temos aqui, nós vemos 3 pessoas, né, com sentimentos diferentes. Como sentimentos diferentes? Ela tem uma expressão de felicidade, de alegria. A outra tem uma sensação de tristeza, né? Podemos ver aqui nessa primeira aqui, ó, essa do meio, ela tem uma sensação de alegria, enquanto a primeira tem uma sensação de tristeza. A terceira nós podemos ver que ela tem uma sensação de medo, né? Às vezes as pessoas até confundem, né? O que são sentimentos? Sentimentos, eles são parte natural do ser humano. Todo ser humano ele tem sentimentos que são naturais: alegria, tristeza, dor. Dor é uma coisa que se sente também, medo, coragem. Inclusive eu estava fazendo uma pesquisa e observei que alguém colocou lá o sentimento de depressão, de transgressão. Eu fiquei imaginando assim, a pessoa agora ela já nasce com depressão, com transgressão, né? Então, quando a pessoa não tiver conhecimento sobre aquela área, o ideal é fazer uma pesquisa sobre aquilo. A grande causa das pessoas, né? Quem às vezes vai para a internet para fazer uma pesquisa, para pegar alguma coisa ali, às vezes encontra alguém que fez um texto que não pesquisou, ou às vezes não pesquisou em um local que tenha realmente mérito, né? E coloca qualquer coisa. Então, só lembrando que os sentimentos, eles são inatos das pessoas. As pessoas, elas têm naturalmente, elas têm medo, elas têm coragem, ou elas têm tristeza, têm alegria, e tudo no seu tempo. Os sentimentos, eles são inatos à pessoa, e a pessoa não tem que tirar os sentimentos dela. Os sentimentos fazem parte da pessoa. É natural, né? Uma coisa natural. Vamos lá, vamos continuar. Para ensinar seus membros, né? Quais são os membros? A família, né? Filhos, parentes, amigos, etc. A nomear os sentimentos, a comunidade verbal, né? O que é a comunidade verbal? São os pais, os professores, os amigos, etc. Que é a sociedade, né? As palavras que nós falamos em cada idioma, elas são, cada um que fala é conhecido também como comunidade verbal, né? Então, a comunidade verbal precisa de algumas evidências do que ocorre com eles, a fim de poder, então, usar as palavras mais adequadas. Uma boa maneira de chegar a essas evidências é observar a interação da pessoa com seu ambiente físico e social. As maneiras pelas quais se dão essas interações são chamadas de contingências de reforçamento. Então, a comunidade verbal, como que nós aprendemos essas palavras? Por causa da comunidade verbal. Nós temos uma língua pátria no Brasil que se chama português. Se nós morássemos nos Estados Unidos ou na Inglaterra, nós teríamos uma língua pátria chamada inglês, né? E cada lugar tem a sua língua, e lá eles vão nomear as coisas de acordo com aquela comunidade verbal, ok? Aqui nós temos um garoto, né? A figura de um garoto que aparentemente ele está sentindo dor, aparentemente, porque ele está com a mão, né, em uma das partes do corpo. Vamos continuar. A contingência mais simples inclui pelo menos 3 componentes que se influenciam reciprocamente. Você tem um antecedente, que é o A, a resposta, que é o R, a resposta do indivíduo,
diante do antecedente e consequente ser aquilo que se segue ao comportamento produzido pelo próprio comportamento. Mamãe, que isso? Como que é isso? Isso aí é o nosso dia a dia. Para cada coisa que acontece conosco, da forma mais simples, nós temos um antecedente, nós temos a resposta e nós temos o consequente. Então, nós vamos dar uma ideia. Vamos dar um exemplo, né? Quando você está num ambiente escuro ou você chega num ambiente escuro, então você tem um antecedente e um ambiente escuro. Então, qual é a resposta que você quer? Você quer ligar a luz. Aí o que você faz? Você vai no interruptor e você vai ali apertar o interruptor. Qual é o consequente? Qual é a consequência de você apertar o interruptor? Da lâmpada acender e você ter a iluminação. Então, mas puxa vida, mas eu nunca pensei assim. Então pensa. As coisas que acontecem na nossa vida, na vida de cada um, de uma forma complexa ou simples, são sempre esses três aí: antecedente, resposta e consequente. Eu tenho outros vídeos, inclusive, que eu explico de uma forma bem detalhada isso, mas vamos pegar aqui alguma coisa que vai influenciar. A pessoa está triste, né? Ela passou por uma situação difícil, ficou triste, aí o que ela faz? Ela teve um antecedente que ela teve um sentimento de tristeza. Aí o que ela faz? Ela vai, muitas vezes, ela vai procurar alguma coisa para que ela saia dessa tristeza. A maioria das pessoas procura o quê? Procura, às vezes, respostas negativas. Como? Elas procuram bebida, aí vão, se embriagam e elas vão ter como consequente uma situação negativa. Da mesma forma, droga também. Às vezes a pessoa ela passa por um período difícil e ela tem a solução positiva que ela poderia procurar e a solução negativa. E ela procura muitas vezes a solução negativa que vai ter uma consequência negativa. Ok? Vamos lá. Eu até falei sobre o interruptor, né? O interruptor de luz, que é um ambiente claro. O comportamento é acionar o ambiente, a luz se acende e o sentimento é a satisfação. Caso não acenda, de frustração. Então, quando você tem um antecedente, né? No caso aqui nós demos até falei no caso do interruptor. Se você chega no interruptor e você aperta o interruptor e a lâmpada não acende, você tem um ambiente escuro, você tem um comportamento de acender, acionar o interruptor. Se a luz acender, você vai ter o sentimento de satisfação, né? Se não acender, você vai ter o sentimento de frustração. Ou podemos colocar também o sentimento, poderia ser de alegria ou satisfação, e o sentimento de tristeza. A lâmpada não acendeu, né? Eu vou ter que fazer tudo aquilo no escuro. 2, ali, o segundo exemplo, notas baixas, né? E a pessoa às vezes tem um pai exigente. Então, esse aí é o antecedente. O comportamento, né? A resposta é mostrar as notas ao pai. E o sentimento é de ansiedade, né? E vai ter um sentimento de ansiedade ali, repreensão, castigo, né? É o medo, ansiedade, repreensão, castigo, vai ser o sentimento de medo, né? Por quê? Porque ele vai ter um pai muito exigente. O terceiro exemplo ali são notas baixas. Tem uma mãe compreensiva, né? Eu coloquei mãe e pai ali, porque geralmente os pais são mais exigentes e as mães são mais compreensivas. Mas não quer dizer que o pai possa ser compreensivo e a mãe exigente. Então, nota baixa. A mãe é compreensiva, então esse é o antecedente, o comportamento mostrar as notas e o sentimento vai ser de quê? Tranquilidade, compreensão, apoio, né? Qual vai ser o sentimento? O sentimento vai ser de tranquilidade. A
A pessoa ela vai sentir tranquilidade, vai sentir alegria, vai sentir apoio. Ela sabe que ela vai chegar ali e vai mostrar. E a pessoa para quem ela vai mostrar aquela nota não vai exercer nela uma forma de abaixar a autoestima. Ela vai aumentar a autoestima dela, ok? Vamos para o próximo quadro, né? Aqui nós temos no quadro aqui, temos uma figura de alguém com muito medo, ou pelo menos aparentemente com muito medo, né? Quando ocorre uma contingência de reforçamento, como a do exemplo 2, né? Que é o pai lá, que ele é exigente, ao mesmo tempo que ocorre o comportamento de mostrar as notas para o pai, ocorrem mudanças corporais desagradáveis, a que se pode chamar de sentimento de medo ou de ansiedade. No caso, como que a pessoa vai ficar, né? Isso nós estamos falando de criança, de mostrar a nota ao pai. Agora, às vezes a pessoa, ela cresceu, né? E ela trabalha num determinado lugar, que ela tem um chefe muito exigente, que toda vez que ela tem que mostrar o que ela fez o trabalho, seja um trabalho de um relatório, vamos colocar assim, um plano de trabalho ali, ela mostra para o chefe. Quando o chefe ele se julga muito exigente, o que ele vai fazer? Ao invés de ele trabalhar ali, né, com o colaborador, ele está junto, fazer aumentar a autoestima, verificar o que aconteceu, né? Se tiver considerado os erros no relatório, o que ele poderia fazer? Trabalhar aquilo com o colaborador. Da mesma forma, o pai também. Vamos para o próximo quadro, né? É impossível separar o comportamento de entregar as notas e os sentimentos de ansiedade. Por isso se diz que os comportamentos e os sentimentos são produtos colaterais das contingências de reforçamento. Poderia ser dito que as contingências de reforçamento produzem comportamento, sentimento. Se for mudada a contingência, o comportamento e sentimento também muda. Assim, no exemplo 3, né, da mãe compreensiva, os sentimentos associados ao comportamento de mostrar as notas produzidos por essa nova contingência são diferentes. A criança sente-se amada, confortada, tranquila e não sente ansiedade. Por quê? Porque apesar dela ter tirado uma nota baixa, quando ela mostrar aquilo para a mãe, o que a mãe vai fazer? Ela vai trabalhar aquilo com o filho, né? Vai trabalhar aquilo com o filho. Por que ele tirou? Vai ver o contexto que tirou, né? Da mesma forma como eu dei o exemplo no outro quadro do colaborador ali, às vezes está numa empresa e a pessoa faz um relatório que ela está achando que aquilo é magnífico e ela vai mostrar para o chefe diz que aquilo está uma porcaria. Mas por que está uma porcaria? Está uma porcaria, você muda. Então, só dizer que está uma porcaria não adianta, você tem que mostrar por quê. Como vou trabalhar, como que você vai melhorar, inclusive no caso da mãe compreensiva, o que ela vai fazer quando o filho mostrar? Ela vai ver quais são as contingências que levaram aquela nota baixa, né? Ou mesmo o chefe lá, se ele for um chefe compreensivo, ele vai verificar se aquele relatório está de acordo ou não, quais foram as contingências que levaram aquele relatório ficar bom, segundo ele ou não. Tem toda uma série de questionamentos a serem feitos aí. Mas vamos para o próximo quadro aqui. Né? Aqui nós já temos uma pessoa, né, aparentemente alegre. Conclusão sobre a origem dos sentimentos. Os sentimentos não nascem com as pessoas. As contingências de reforçamentos produzidas pela comunidade verbal produzem comportamentos e sentimentos que são indissociáveis entre si. Então, o que a pessoa faz? A pessoa aprende de alguma forma a expressar os sentimentos dela. Elas
tem aquilo aparentemente inato, porém a comunidade verbal ela vai produzir esses comportamentos de medo, de tristeza, de alegria, de coragem, né, conforme for a pessoa que for tratada. Então, os comportamentos e sentimentos são produtos colaterais das contingências de reforçamento. Então, as contingências amenas e gratificantes não produzirão comportamentos com função de contra-controle ou de oposição. O que é contra-controle? Contra-controle é quando se a pessoa ela sabe que ela vai ter uma resposta negativa de alguém, mas ela precisa apresentar aquilo. O que ela vai fazer? Ela vai procurar uma forma de entregar aquilo, porém sem que ela tenha aquela repreensão, né? Ela vai procurar uma outra forma. Eu vou só dar um exemplo aqui, né? Esse contra-controle. A pessoa ela vai mentir, ela vai atacar, né? Então, às vezes, o filho deixa de entregar a nota para o pai e o pai pergunta para ele assim: como é que você foi na prova? Ah, eu fui bem. Aí a nota, tirei um 10. Né? Tirei um 10 ou tirei um 9, mas ele tirou muitas vezes 4. Né? Isso é uma mentira. Aí o pai, ele sai espalhando para todo mundo que o filho dele tirou aquilo. Só que no dia que ele descobrir aquilo, né, às vezes vai descobrir lá na frente e causou um prejuízo de tempo e de uma série de fatores aí que poderiam ser evitados, né? Da mesma forma que eu falei também do relatório, às vezes a pessoa não quer apresentar o relatório para o chefe justamente por isso. Ou às vezes as pessoas também podem atacar, você entendeu? A pessoa... Muitas vezes você vê que determinadas pessoas, você fala assim, puxa, a vida do fulano é muito mal-humorado, né? Você passa perto dele e ele tá num mau humor terrível, ninguém consegue conversar com ele. Isso é contra-controle. Ele aprendeu aquilo ali. E é uma forma dele evitar com que fosse produzido, né, nele aquela baixa autoestima. Então ele está sempre no contra-controle. Muitas vezes ele aprendeu isso, inclusive na infância, né? Então, continuando, não produzirão comportamentos com função de contra-controle ou de oposição, mas com função de aproximação e colaboração, como dialogar, dividir tarefas para benefício de todos. Então, quando a pessoa, né, ela tem uma comunidade verbal, tem um pai, tem uma mãe, tem um amigo, tem um chefe, alguém que esteja ali disposta a dialogar, dividir tarefa para benefício de todos, a tendência dessa pessoa, a autoestima dela é elevar e ela ter mais responsabilidade, desenvolver a responsabilidade, o autocontrole, né, e a segurança. Ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal e dê um joinha aí. Muito obrigado.